Tudo começa quando a Maria José vai até o hospital e fica em choque ao ver o seu pai ali, olha, todo lascado, e ela fala que quando viu ele jogado ali no chão, ela ficou desesperada e que naquele momento tudo que ela queria era só morrer. O seu Pedro diz que sente muito ele ter dado a ela tanta preocupação e depois ele olha para o Alessandro e também pede perdão por deixar ele também preocupado. O Alessandro pede para que ele não se preocupe e diz que bom que ele está bem melhor e que agora as filhas dele poderão ficar muito mais tranquilas. O seu Pedro pergunta pela Paula e a Maria responde que ela ficou na casa do Alessandro e nesse momento, do nada, o Alessandro pergunta a propósito quem é esse tal de Rufino. O seu Pedro se faz de desentendido e pergunta Rufino e o Alessandro responde que sim, Rufino, porque ele mesmo, seu Pedro, mencionou esse nome quando encontraram ele ali jogado no chão do apartamento dele. O seu Pedro diz que na verdade não se lembra quem é e o Alessandro diz que tudo que ele está querendo ali é ajudar ele, mas que se ele não contar as coisas com toda sinceridade, ajudar ele vai ser impossível. A Maria pede para que seu pai confie no Alessandro e ele continua calado. E o Alessandro pergunta se esse cara tem a ver com os negócios dele. É aí onde o seu Pedro começa a falar e diz que tudo o que ele queria era sair de um problema, mas que ao invés disso acabou se metendo em outro ainda pior. O Alessandro pede para que então ele fale tudo e o seu Pedro diz que quando o Bruno foi procurar ele e lhe ameaçou para que ele pudesse continuar com tudo, foi aí onde ele, o Bruno, chantageou ele, dizendo que iria lhe acusar por vender coisas ilegais. A Maria não gosta quando o pai dela fala de coisas ilegais e o seu Pedro diz que ele e o compadre dele então resolveram se desfazer das coisas que eles guardavam em um depósito. A Maria fica muito aflita falando que ele nunca disse nada disso a ela. O seu Pedro diz que pensou que se ele queimasse toda essa mercadoria, o Bruno não ia poder comprovar nada contra ele. Então ele pegou tudo e queimou em um terreno baldio. Já o Alessandro pergunta o que o Rufino tem a ver com tudo isso e o seu Pedro responde que no meio de tudo isso havia uns DVDs e CDs pirata que o Rufino deixou com ele em consignação. O Alessandro mata então a charada e pergunta se agora o Rufino está querendo dinheiro e por esse motivo então ele foi lá e machucou ele, não é isso? O seu Pedro confirma que sim e a Maria pergunta pelo compadre dele. O seu Pedro responde que acredita que ele deve ter tido medo e se mandou para outro lugar e o Alessandro pergunta qual o valor dessa mercadoria. O seu Pedro responde que é muito dinheiro e que jura que sempre se opôs a esse tipo de negócios e que sempre disse ao compadre dele mas é interrompido pelo Alessandro que pergunta novamente de quanto eles estão falando. O seu Pedro fica calado e o Alessandro aperta ainda mais perguntando quanto é e então o seu Pedro revela que é uns 50 mil. O Alessandro, por sua vez, olha tranquilamente e diz tá bom, porque ele sabe muito bem que isso é uma mixaria para ele e ainda mais tendo em jogo a vida do pai da sua amada. Então o Alessandro pergunta onde pode localizar esse tal Rufino. Porém, a Maria já diz que não, que ele, o Alessandro, não tem que se preocupar com esse problema. O Alessandro então olha para Maria e pergunta então como que eles vão resolver isso se não for pagando. A Maria responde que não sabe, mas que com toda certeza esse homem é um grande bandido e o seu Pedro diz que se o Rufino lhe der um pouco mais de tempo, ele poderá vender o seu apartamento. A Maria concorda com ele e diz que é isso que eles vão fazer e o Alessandro diz que tudo bem, então ele mesmo compra o apartamento e que enquanto eles fecham o negócio, ele vai lá e liquida essa conta com esse tal de Rufino. E nesse momento todos ficam se olhando gratamente para o Alessandro e a cena já pula para o momento em que o Alessandro está colocando o dinheiro em um envelope. Logo depois ele vai até esse Rufino, mas não vai sozinho e ao chegar no local ele procura por o Rufino e os capangas lhe levam até o local. Então quando ele chega na caverna do dragão, o segurança rei todo malamanhado pergunta o que é que ele quer. O Alessandro diz que ele quer falar com o Rufino e esse capanga diz que ele não está. E o Alessandro manda então ele achar ele e ele pergunta se o Alessandro está ali a mando de alguém.
O Alessandro diz que sim, que está ali a mando do senhor Pedro Samaniego, e ele diz que então vai ver. O Alessandro, por sua vez, fica esperando e avisa ao Augusto que se ele não sair em 5 minutos, ele pode chamar a polícia. O capanga, por sua vez, avisa ao Rufino que tem um homem ali fora querendo falar com ele, e o Rufino pergunta se ele é policial e ele responde que não, porque está muito engomadinho. O Rufino pergunta se ele está sozinho e ele fala que não está não, que ele está com um cara. O Rufino então diz que tudo bem, que ele pode entrar, mas que entre sozinho. Ele então vai até o Alessandro e abre a porta e ele entra. E ao entrar, o Rufino estende a mão para cumprimentar o Alessandro, só que ele se recusa e pega o pacote e dá o dinheiro ao Rufino. E diz que ali está os 50 mil que ele cobrou ao senhor Samaniego e que com isso a dívida está liquidada. O Rufino diz que muito obrigado e que ele, o Alessandro, parece um homem de negócios e que ele sabe muito bem que uma dívida é sagrada. O Alessandro diz que é claro, sendo lícita ou não, e depois o Alessandro diz que então está ali o dinheiro dele e que ele espera muito que ele não volte a incomodar o seu Pedro. O Rufino, por sua vez, muito curioso, pergunta o que o Pedro é dele, se eles são amigos, mas o Alessandro não responde e diz que já vai indo, e deixa o Rufino chupando o dedo, só que surge um possível pequeno problema, que quando o Alessandro vai saindo para ir embora, o Rufino manda os seus capangas seguir ele, o Alessandro. E já o Augusto diz ao Alessandro que desconfia, que acredita que eles estão sendo seguidos, mas que o bom é que a caminhonete está pertinho e que esse povo deve ser gente do Rufino. O Alessandro diz que tem certeza disso, mas pede para que ele faça o seguinte, que leve ele até o apartamento do sogro dele e que provavelmente eles vão ficar ali mesmo, mas que se seguir ele, o Augusto, logo depois de deixar o Alessandro no apartamento do sogro dele, que ele entre em algum restaurante e avise a ele, o Alessandro, imediatamente. E também frisa que se os capangas não seguir ele, que ele vá até o hospital, pegue o seu Pedro e sua esposa e leve os dois para sua casa e depois pede para que ele veja se consegue arrumar uma cadeira de rodas. O Augusto fica preocupado com o Alessandro e o Alessandro diz para não se preocupar com ele, porque cedo ou mais tarde vão saber quem é ele, mas que pelo menos não vão saber da Maria José e nem do pai dela. E então ele segue o combinado, mas é exatamente isso que acontece. Eles são seguidos pelos capangas do Rufino. Já quando ele chega no apartamento, o Augusto vai embora e diz para o Alessandro não se arriscar, e logo depois de sair, ele liga para o Alessandro e diz que os capangas ficaram ali esperando ele. O Alessandro, por sua vez, diz que já sabia que eles iriam fazer isso, então agora ele vai até o hospital e pegue a esposa dele e o pai dela e leve-os para sua casa, e depois o Alessandro sai pulando os apartamentos para despistar os meliantes.